Boa tarde a todos. Eu, William Cassiano, apresento para vocês mais um programa Ponto de Vista. Lembrando que o programa tem um oferecimento do Comercial Ararense. Máquinas e ferramentas é no Comercial Ararense. São mais de 50 anos de tradição na cidade de Araras. Os melhores preços, as melhores marcas e o melhor atendimento de Araras e região. Pensou em máquinas e ferramentas? Comercial Ararense. E hoje estamos aqui com uma convidada super especial e vamos falar de um tema que está em alta, super polêmico, que é o projeto de lei da misoginia. Projeto que já foi aprovado pelo Senado e agora segue para a Câmara dos Deputados para votação. E o que até agora o que parece é que está tendo muita oposição, pessoal da esquerda que é completamente a favor, pessoal da direita que não é tão a favor assim e querem fazer mudanças no projeto. E hoje eu trouxe a nossa convidada, a doutora Daiane Pinheiro, que é advogada e que eu não posso deixar de falar, que eu já conheço há muito tempo, já foi a minha estagiária no escritório, já está no ramo do direito acho que há mais de 10 anos e agora como advogada vem dar uma entrevista aqui super legal. Daiane, uma boa tarde. Obrigada, doutor. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar aí todo mundo, os telespectadores, os patrocinadores e agradecer ao senhor pelo convite. Que é isso, Dani. Daiane, vamos lá. Projeto de misoginia. Tá polêmico, tá em alta. O que você me fala sobre isso? Bom, é realmente bem polêmico. É um projeto que eu vejo muito bom para as mulheres, mas eu vejo que é um projeto que ele está bem engessado. Se não tiver alterações ali que eu vejo necessárias, vai ficar complicado para se comunicar com os homens, porque está muito engessado. Realmente existe essa aversão aí, não de todos os homens, mas de partes aí que tem aversão por mulheres, que existe a parte ali discriminatória, alguns ali que acabam mexendo com a saúde mental, com a segurança da mulher, isso é óbvio, existe. Acho que é um projeto válido, mas que precisa ser ali modificado alguns aspectos. E, doutora, fala pra gente, conta aí uma experiência da doutora que caberia na lei da misoginia se ela for aprovada. Olha, eu vejo que existe muita diferença no tratamento entre o homem e a mulher. Um exemplo que eu posso citar. Nós que somos do meio jurídico, o doutor é advogado, eu advogada, eu vejo essa diferença aí muitas vezes numa perícia que a gente vai acompanhar. Às vezes o perito mal olha para a mulher, trata ali o advogado diferente, a mulher diferente. Alguns magistrados e até pessoas que trabalham no fórum ali acaba tratando ali com uma certa diferença. E a desigualdade social e financeira que tem ali no emprego. Isso aí existe há muito tempo, é algo que precisa ser revisto, mas, como eu disse no começo, com muita cautela, porque senão vai ficar impossível ali a comunicação daquele tempo entre homem e mulher. Por isso aí dessa polêmica. E o que você acha que deveria mudar nesse projeto? Ou ser retirado do projeto? Uma parte que eu acho favorável eles estão ali meio que equiparando com o crime de racismo, que é ali a pena de 2 a 5 anos. Eu acho que esse ponto é um ponto favorável, porque realmente existe isso, essa diferença aí. Agora, eu acho que está muito engessado, está muito, como que eu posso dizer? Muito engessado ali, muito fechado. Eu acho que é algo que precisa explanar um pouco, desafogar um pouco, porque senão vai ficar inviável a situação ali da população ali para se comunicar o homem e a mulher. São algumas situações que estão no projeto que às vezes assim são comuns no dia a dia e que pode, na verdade, acabar atrapalhando as mulheres. Sim. Como, por exemplo, o fato de eu te cortar. Sim, né? Isso aí... E te cortar na fala, Sim. te interromper. Opa, eu vou sair daqui preso. É nesse aspecto que eu falo que precisa mudar. Porque senão vai ficar incomunicável. A mulher está falando, o homem corta, misoginia. Já vamos partir para cima, vamos entrar com processo.
Aí tem que ter uma ponderação, um bom senso ali da situação. Por isso que eu falo que é algo que está muito engessado. É algo que precisa ser explanado para pôr a lei ali em prática depois, assim que ser aprovada ali na Câmara dos Deputados. É um assunto que realmente, assim, está criando muita polêmica. Como a doutora disse, tem pontos favoráveis. Eu também sou a favor do projeto, mas com algumas restrições, né? E, assim, com alguns temas do projeto, desde que fossem retirados. Porque realmente fica impossível a comunicação, a fala. Infelizmente, a gente vê casos no judiciário de mulheres, né, com má intenção, que tentam se aproveitar desse tipo de lei, como é a Lei Maria da Penha, que é super importante, ajudou e ajuda milhares de mulheres no país, mas nós que somos do direito vemos isso sempre, o abuso da lei, né, por algumas mulheres, né, a gente tem que deixar bem claro que é pouco, né, a doutora que trabalha na área criminal, eu vejo sempre que está na porta da delegacia postando foto, é uma situação que, assim, infelizmente, acaba prejudicando a maioria das mulheres por conta de algumas que querem acabar abusando desse poder, né, dessa lei em favor delas. Então, inclusive, esse tema já, inclusive, esse tema de se aproveitar é o medo que os homens, né, e boa parte da direita lá vai contra o projeto, porque já existe isso na Lei Maria da Penha, e com esse projeto novo pode agravar a situação. Inclusive, concordo com as palavras do doutor, muitas mulheres acabam simulando algumas situações para prejudicar o homem. Isso na Maria da Penha. Imagina agora nessa da misoginia. A tendência é aumentar os números de boletim de ocorrência, número de processo, abarrotar o judiciário com processos que às vezes não tem embasamento jurídico. Você vê que a mulher às vezes faz justamente para prejudicar no intuito de vingança do companheiro, ou o que quer que seja. Outro ponto negativo que eu vejo da misoginia. A mulher sofreu muito lá no passado para ingressar no mercado de trabalho. Hoje, graças a Deus, aí a gente não pode reclamar sobre isso. Tem mulheres aí que estão degrau em degrau conquistando. Mas se não se continuar engessado do jeito que está e não flexibilizar, a empresa não vai querer mais contratar a mulher. Porque ali, às vezes, acontece alguma situação dentro do ambiente de trabalho ali, e aí a mulher, misoginia. Fez não pode brincar, não pode conversar, porque os homens vão começar a pisar em ovos. Então, o que eles vão fazer? Já tem esse negócio no contrato, mulher, porque tem questão de filho. Vejo prejudicar as mulheres se continuar nesse engessamento que está. Porque muitas vezes é uma situação que nem a própria empresa consegue, vamos dizer assim, administrar. Porque muitas vezes isso pode acontecer lá dentro da produção, no ambiente de trabalho, com um colega de trabalho. Exatamente. Às vezes nem é o patrão, nem é o chefe, mas um colega. Daí, e por ser no ambiente de trabalho, com certeza a empresa vai levar o processo. Sim, né? Que é a por responsabilidade conta de um dano do moral, empregador. alguma coisa assim. Mas o funcionário vai responder criminalmente. Então, sim, vai se criar um ambiente de trabalho insustentável. Sim. Né? Eu queria que você desse um exemplo para mim. Você falou desse abuso, e eu tenho certeza que você já viu isso no escritório. Que exemplo você poderia dar para a gente desse abuso das mulheres, até mesmo com a questão da Lei Maria da Penha? Olha, hoje eu posso falar com propriedade porque eu tenho contato direto com esse tipo de processo. Muitas mulheres acabam simulando uma suposta agressão do companheiro por questão de vingança. E aí ela vai lá, registra o boletim de ocorrência, o processo tramita do jeito que tem que ser, chega na hora da audiência de instrução, a mulher não quer comparecer porque só quis dar um susto no cara. E aí como que fica a situação? A gente vê, aí você pergunta, vocês estão juntos? O acusado fala, estamos juntos. E aí como que fica? Tá junto, o processo foi, tá ali na instrução, e aí é um exemplo clássico isso. 80% das mulheres eu posso falar com firmeza que existem casos sim de agressão, mas existem muitos casos que ingressam com esse tipo de processo por pura vingança. Às vezes até para querer, por conta do filho.
Sim, para usando fazer o a filho. chantagem emocional, né? Pra fazer a gente via chantagem muito isso emocional. no escritório. Para fazer a chantagem. Tem casos ali que a gente acaba ficando até com dó do homem, para falar bem a verdade, que você vê que é nítido. Porque ocorreu todo o processo e chega no final, vocês estão juntos? Sim, a gente está junto, mãe. Aí Fica complicado para os advogados, né, doutora? Fica a gente complicado. não sabe para onde correr. Não sabe para onde correr e aí a gente faz o que pode, né? Porque se acaba optando ali de continuar a relação, então teve agressão da onde? E daí, se o judiciário deram uma decisão condenatória, piorou. Como é que fica esse casal? Continua junto. Continua junto? A maioria continua junto. É no Brasil, né? É o nosso Brasil. Gente, isso na Lei Maria da Penha, que tem, vamos dizer, alguns artigos dos crimes, né? Violência física, violência psicológica, mas é mais restrito. Agora, essa lei, o projeto, né, de lei de misoginia, ele amplia muito esse leque de opções, né, para a mulher fazer a denúncia. Sim. Então, realmente, vamos ver o que vai acontecer, né? Temos que esperar a aprovação, vamos ver o que vai ser retirado, o que vai ser colocado, né, para esperar essa aprovação final, para a gente ver se nós, homens, temos que pegar a mala e ir embora do país ou se a gente fica, né, e continua na luta. É um bom projeto, na minha opinião, mas que precisa ser modificado, sim. Esse é o meu ponto de vista, né? Como mulher, posso falar, eu também já passei por certas situações, mas também não pode levar tudo a ferro e fogo, né? Há casos e casos. Então, eu creio que é um projeto aí muito bom, mas que precisa ser modificado em alguns aspectos. Nossa, que maravilha. Doutora, eu queria agradecer muito a participação da doutora. Agradeço. Foi um prazer recebê-la aqui, gente, é um orgulho imenso. Eu acompanho a doutora Daiane, a gente chama carinhosamente de Dani, né? Mas é a doutora Daiane Pinheiro, eu já acompanho desde a época da faculdade dela. Desde 2015. Sempre foi muito esforçada, sempre foi muito dedicada. E agora com a carteirinha é só sucesso, né? Com a carteirinha da OAB agora é só sucesso. É isso aí. Parabéns, viu? Obrigada, doutor. E se você quiser passar para o pessoal o seu Instagram, seu Facebook, seu contato, fique à vontade. O meu Instagram é daianepinheiro.adv e pode me chamar por lá porque meus atendimentos é tudo via online. Quando precisar presencial, eu tenho um espaço, a gente se disponibiliza. E se precisar de qualquer área, trabalhista, civil, penal, previdenciário, estamos aí. É isso aí, Dani. Muito obrigado pela participação, viu? Obrigada, prazer foi meu. Estamos encerrando o primeiro bloco. Daqui a pouquinho voltamos com o segundo. O Ponto de Vista tem o oferecimento da Comercial Ararense Ferramentas e Máquinas, onde você encontra de tudo. Ferramentas e máquinas das melhores marcas do mercado. Tá com algum problema aí, ó? Assistência técnica especializada aqui na Comercial Ararense, onde você não fica na mão. E detalhe, hein? Reposição de peças genuínas para você não ter dor de cabeça. Aqui você encontra ferramentas e máquinas das melhores marcas, preços e condições de pagamentos especiais e aquele atendimento que você já conhece há mais de 50 anos, a sua melhor escolha. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta, conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Ponto de Vista e comigo, sempre aqui, Dr. Hernani Cassiano, advogado e nosso oficial comentarista do programa. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos que estão aqui assistindo o programa, que irão assistir o programa mais à noite, né?
E sim, né, tá virando, né, a dupla A Cassiano, dupla Cassiano. a versão light do Beto Ribeiro, tá? E vamos aí ver o que a gente vai comentar nesse Cidade de Araras, Brasil, né, que ultimamente toda vez notícias e mais notícias que uma atropela a outra e a gente vai ficando cada vez mais querendo saber onde que nós vamos parar, né? Exatamente essa que é a questão, né? Onde vamos parar? Estou com dois assuntos aqui, né, a nível federal, que foram postados e estão em diversas mídias de reportagem pelo Brasil. O fim da CPMI do crime organizado, que se encerrou com um relatório indiciando 3 ministros do STF e o Procurador-Geral da República, o Gonete. Então, assim, é uma vergonha nacional, né? A gente tem 3 ministros do STF envolvidos com crime organizado, isso foi apurado pela CPI, né? Contatos, viagens, telefonemas, recebimento de dinheiro pelos escritórios das famílias desses ministros. Então, assim, uma vergonha. Isso jamais poderia estar acontecendo. São, né, juízes da Suprema Corte do nosso país. Deveriam ter a conduta completamente ilibada, completamente dentro dos parâmetros morais, né? Se é que existe isso, né, no Brasil hoje. Então, assim, estamos, né, nós que somos da área jurídica, a gente vê assim, o STF está atropelando a Constituição e vem levando o Brasil a só passar vergonha no exterior. Doutor, ao final da CPMI indica que terminou os trabalhos, vamos pôr assim, final, tem que apresentar um relatório. O que esse relatório vai estar na prática? Nada. Vamos pôr assim, CPMI vai lá, investiga, pedem quebras de sigilos, é o máximo que pode fazer, vai escutar testemunhas, vai escutar isso. Era CPMI do crime organizado. Qual que foi a ideia? Investigar o PCC, Comando Vermelho e as derivações. Por quê? Porque eles entenderam que o Comando Vermelho, não só o Comando Vermelho, o crime organizado se estruturou de tal maneira que ele entrou já no Estado. Ele já está presente no Estado. Ele já forma advogados, investe nisso aí para quê? Para estar em juiz, promotor, essas coisas. Lógico que não é todos, mas já estão lá no Estado. Comprando, vê a pessoa que tem o poder econômico, venda de droga, armas, prostituição. Dinheiro não falta. Dinheiro não falta. Pessoal. Então ele vê lá onde que tem uma ponta mais solta e vai lá e investe nessa ponta. Por quê? Porque daí ele começa a controlar também o Estado. Tá? Então a CPMI foi lá, apurou falando, mostrando que essas organizações criminosas começaram a trabalhar como empresas e começam o quê? Investir em banco, começa a lavagem de dinheiro, começa aqui. Então eles perceberam que para melhorar a situação deles tem que entrar no Estado. Aí o que acontece? Mas como chegaram um ministro, mas estão com o Comando Vermelho? Porque aparece o Banco Master. O Banco Master é relacionado por várias coisas, então querem fazer a CPMI, CPI do Banco Master, e nesse Banco Master já tem reportagens por aí, reportagens que você paga lá, entra lá, você vai ver lá, relacionando ministros do STF com o Banco Master, com festas, degustação de uísque, viagens em jatos particulares, resorts. Então eles verificaram que o comando, que esse pessoal está, o crime organizado está dentro do Estado já, não mais só como crime, sim, venda de drogas, estão elevando o sistema deles, entrando no Estado e o quê? Colocando dinheiro. Pega um Banco Master que trabalha, pelo que eu entendi,
fizeram vários crimes até, soltar papel sem lastro, essas coisas. Sim. Entendeu? Então eles vão fazendo o quê? Eles vão infiltrando e vão. Aí começa a relacionar. Entendeu? Ah, mas falou isso, relacionou 3 ministros, o Procurador-Geral da República. E o que vai acontecer? De novo, nada. Nada. Se o presidente do Senado não pautar o impeachment, e quem pauta o impeachment é só ele, e os senadores não podem fazer nada, eles podem entrar com o pedido. Pedido já tem vários, inclusive, né? De impeachment do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes, do Toffoli. Isso já tem protocolado, mas não anda, né? Tá. Apuração de crime. Vamos supondo que eles realmente fizeram alguma coisa que pode ser relacionada a crime. Quem investiga isso daí? É mandado para o Ministério Público. Quem que é o chefe do Ministério Público do Brasil? O Paulo Gonet, o próprio indicado. Então, quem vai investigar? O próprio Ministério Público? O Ministério Público? Eu vejo que realmente mostra para o Brasil, escancara para o Brasil informações que a gente não teria acesso. Mas, efetivamente, se o Senado não se movimentar, não tiver uma investigação da Polícia Federal, alguma coisa assim, entendeu? Por quê? Porque o pessoal do STF, pessoal, entenda o seguinte, o STF é uma instituição brasileira necessária. Sim, A super. instituição brasileira é necessária. Quando acontece uma lei, alguma coisa, vai para o STF, ele vai ver se essa lei está ou não recepcionada pela Constituição, aplicada pela Constituição e tal. Acontece que os partidos políticos todos perceberam que tudo passa para o STF, tudo é chamado. E eu vejo muito, isso é opinião minha, tá? Que na época do Sérgio Moro, ele fez um papel bom e um papel ruim para o Brasil. Que antes do Sérgio Moro, a gente tinha um STF, você ouvia certos nomes de certos ministros como base de fundamento de petições nossa. A gente tinha julgamentos, grandes julgamentos lá, que a gente usava a base da doutrina, jurisprudência, como isso daí. Com a Lava Jato, com o Sérgio Moro, elevaram certos juízes a nível de estrela, de status, e todo mundo quer aparecer, todo mundo quer estar na mídia, todo mundo quer falar uma posição, mas não. Por quê? Porque a base de um julgamento tem que o doutor Willian que vai completar. É uma parte, é a versão de uma parte, com a versão de outra parte, que entrega para uma terceira pessoa isenta, sem conhecimento nenhum, que esse vai analisar as provas de um, as provas do outro, e vai decidir para quem está a melhor verdade. Não sei, muitas vezes não é a realidade total, mas é a melhor verdade. E como esses ministros começam a dar opinião política, começam a se manifestar, isso, eu posso fazer, isso que eu não posso fazer, o meu limite vai estar além daqui, ou vai daqui para lá, entendeu? Para nós, operadores do direito, fica difícil até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Até porque andam tendo decisões divergentes uma das outras, a gente não tem uma segurança jurídica. A gente briga muito com isso no dia a dia no escritório, né? O que a gente costuma usar muito, assim, jurisprudências, né? São decisões do Tribunal Superior. Tem jurisprudência, tem a favor, tem contra. Tem o julgado contra, tem o julgado a favor. Então, assim, dificilmente entra numa decisão final. Uma vez eu ouvi um termo, agora era jurisprudência comprimido. Se você for na farmácia, tem um comprimido para qualquer doença. E hoje em dia a jurisprudência tem comprimido, você tem para qualquer uma. Entendeu? Então, voltando lá, no caso da CPMI, o que acontece? Vai ter o parecer, vai ser publicado para todo mundo, vai ficar o nome desses ministros de novo na boca de todo mundo, até vir a próxima manchete. No Brasil, o pessoal só se mexe quando sai na mídia, quando dá repercussão, quando aparece. E às vezes nem assim, né? E essas versões que estão falando desses ministros, muitas vezes você até sabe o nome dos ministros, é só procurar lá, mas são matérias que já estão rodando por aí, o pagamento de honorários
vultuosos para a esposa de ministro, viagem para assistir jogo de futebol em outro país. Um jatinho particular. E aí começa a enterrar até deputado que usou o jatinho particular, que é da direita, tem pessoal da esquerda, tem ministro, tem ex-ministro, tem ministro da Justiça, entendeu? Então você vê que não é uma coisa da direita, não é uma coisa da esquerda. E não é só do judiciário. Não é só do judiciário, não são todos do judiciário, entendeu? Então a gente fica esperando aquele negócio. O que vai ser? De novo, a CPMI foi um passo, foi investigação, se não tivesse isso nem isso a gente estava sabendo, é um passo positivo, mas nós temos que mudar essa perspectiva do presidente do Senado. Então, qual que é agora? É realmente você que está aí na sua casa, pesquisar essas pessoas e mudar os senadores que estão lá. Senadores e pessoas que realmente estejam lá para fazer papel para brasileiro, não para fazer conchavo político. Olha, eu não pauto o seu impeachment, só que você não leva você fica sentado em cima do meu processo. Um exemplo esdrúxulo, mas é uma lavação de mão. Acontece muito. Entendeu? Então, acontecem essas coisas. Então, a gente precisa de senadores e deputados federais que realmente estejam lá pelo Brasil, não só pelo político. Lógico que todo mundo tem seu interesse pessoal, entendeu? Mas é que nem eu falo, se não tiver Brasil, não tem Senado, não tem deputado federal, não tem STF. Então, precisa isso daí, precisa ter uma reforma do judiciário, a gente forçar isso, para também o pessoal não ficar de eterno lá no judiciário. Tem um monte de coisa que precisa fazer aí esse ano, tá? Exatamente. Pessoal, aproveitar esse ano de eleição, escolha com muita sabedoria o seu senador. Senado faz toda a diferença com relação a essas CPI de corrupção, de crime organizado, até mesmo a do INSS, que acabou em pizza, mas tem que ter força do Senado. Como o doutor disse, o presidente do Senado fica segurando essa pedido de impeachment, os outros não podem fazer nada. Então, escolha com sabedoria, esse é o ano de eleição, é nessa época que o povo tem a espada na mão. O restante dos 4 anos, a espada fica na mão deles. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu sou completamente contra a indicação de ministros de qualquer uma das cortes pelo Poder Executivo. Isso não deveria acontecer, porque eles ficam amarrados e ficam suscetíveis aí à militância política, o que não deveria acontecer nem de perto. Então, gente, é isso aí. A gente encerra o nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente tem uma outra convidada para conversar. Então, até breve. O Ponto de Vista tem o oferecimento da Comercial Ararense Ferramentas e Máquinas, onde você encontra de tudo. Ferramentas e máquinas das melhores marcas do mercado. Tá com algum problema aí, ó? Assistência técnica especializada aqui na Comercial Ararense, onde você não fica na mão. E detalhe, hein? Reposição de peças genuínas para você não ter dor de cabeça. Aqui você encontra ferramentas e máquinas das melhores marcas, preços e condições de pagamentos especiais e aquele atendimento que você já conhece há mais de 50 anos, a sua melhor escolha. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas às 12 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco do programa Ponto de Vista. E agora, pegando o assunto que esse mês é o mês da conscientização sobre o autismo. Dia 2 de abril a gente teve
o Dia Internacional de Conscientização sobre o Autismo. A gente trouxe uma convidada para falar sobre isso. E hoje eu estou aqui com a Carolina Moraes, ela que é psicóloga e é coordenadora do Serem Mandic aqui em Araras. Carolina, boa tarde, um prazer recebê-la. Boa tarde, eu que agradeço. Eu gostaria, Carolina, que você se apresentasse para o pessoal, falasse da sua formação, da sua especialização e do trabalho de coordenadora no Serem. Certo, então, eu sou formada em psicologia pela FHO, né? Uma universidade aqui da cidade, e fiz a minha especialização na PUC em análise aplicada do comportamento ao TEA e a outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Lá no Serem, minha função é psicóloga, coordenadora ABA. Significa que eu supervisiono a equipe que faz a aplicação da intervenção das crianças, adolescentes e adultos que têm o TEA, né? Atualmente nós temos 96 atendidos lá com o diagnóstico. Esses 96 atendidos são só aqui da cidade de Araras ou tem de alguma cidade vizinha? Nós temos também de Conchal e de Leme. Nossa, que maravilha, atende na região toda, na verdade. Sim, mas a maioria é daqui da cidade mesmo. E a Carolina, poderia nos falar do trabalho do Serem, assim, com atendimento? O autismo, ele tem os níveis, né, de transtorno. O que vocês têm mais lá? O que é feito? Olha, o nosso público lá, ele vem tanto dos convênios quanto do SUS, né? Tem essa questão dos níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Na verdade, ele se refere à quantidade de suporte que o indivíduo precisa para viver uma vida funcional, né? E o nosso trabalho está realmente ligado a isso, porque o nosso cérebro, ele faz conexões o tempo todo, né? Então, ele está o tempo todo trabalhando. Então, uma criança que é nível 2 pode vir a ser nível 1, assim como uma criança nível 3 pode vir a ser o nível 2 com a estimulação, as interações e a terapia adequada, né? Assim como ela pode agravar também se ela não tiver a terapia adequada. Lá no Serem, nosso público está bem misto, né? A gente não fica olhando muito para os níveis, e sim para a individualidade da pessoa atendida e das necessidades que ela possui. Então, quando o indivíduo com TEA chega lá para a gente, é feita uma avaliação multidisciplinar, né? Há uma avaliação específica para saber a quantidade de horas de terapia, porque a ABA é terapia intensiva, né? Justamente porque a ABA é uma ciência e por isso que ela é padrão ouro para tratamento de indivíduos com TEA, né? Então, é por isso que ela funciona, mas para funcionar, a gente tem que ser fiel ao que ela nos pede, né? Então, a avaliação é muito importante, estabelecer a quantidade de horas é muito importante, e entender que cada indivíduo que está ali tem a sua própria necessidade, porque é espectro, né? Então, um espectro significa que dentro dessa neurodivergência existe uma vasta, é muito vasto, cada coisinha que cada indivíduo tem, um autista nunca é igual ao outro. É isso que eu ia perguntar, assim, é muito distante o tratamento de um para o outro. Como que eu pergunto isso agora? As restrições deles, né, os sintomas, não sei como mencionar isso. A gente fala que são as características, As características. Né? Então, muito por bom. exemplo, vamos supor uma criança nível 3, ela pode ter uma dificuldade de fala, então ela pode ter um déficit de comunicação, mas ela pode socializar de forma mais tranquila. Enquanto uma criança nível 1 não tem, talvez, essa dificuldade de comunicação, mas ela vai apresentar dificuldade de socialização. Então, as diferenças, elas flutuam nessa questão. Não é porque é nível 2 e 3 que todas as características do TEA vão estar presentes. Não, sempre vai ter uma coisa ou outra que vai ficar mais evidente. Por isso que um nunca é igual ao outro e por isso que a ciência ABA, ela nos pede que o tratamento ele seja individualizado. Então, eu não consigo fazer um copia e cola.
para a criança ou para o atendido ali, não tem como, tem que passar por avaliação, tem que fazer um acompanhamento, a gente tem que trazer a família para perto para entender a realidade, né? Porque afinal nós estamos ali para que esse indivíduo com TEA, ele tenha repertório para ter uma vida funcional, né? Que a ABA, né, a ciência que eu comentei com o senhor, ela estuda os comportamentos humanos e como nós aprendemos. E como os comportamentos eles vão modificando o meio que a gente vive, né? Então, na nossa vida a gente vai crescendo e sendo cada vez mais funcional. Essas pessoas com TEA também têm essa oportunidade de ir crescendo e entendendo e adquirindo a funcionalidade da vida para não precisar muitas vezes de um suporte ou de uma terapia para o resto da vida. Eu achei muito interessante porque eu não sabia que havia assim essa progressão, né? O nível 3, ele pode chegar ao nível 1 e ter a vida praticamente normal, né? Inserido na sociedade. Os atendidos do Serem, eles frequentam escola, têm essas atividades normais? Como que funciona? Sim, todos frequentam escolas, algumas em escolas inclusivas, né, como a PAI, outros em escolas regulares do município ou do estado, mas todas estão frequentando as escolas. E aí a terapia é sempre feita no contraturno, então se de manhã a criança está na escola, à tarde ela está na terapia. E você me falou que eles passam por uma avaliação multidisciplinar. Quais são essas disciplinas que avaliam? Olha, geralmente, quando a família descobre o diagnóstico, descobre ali com o médico, né? E aí já tem um parâmetro das terapias que são importantes para o bom desenvolvimento desse quadro, desse diagnóstico. E geralmente o que os médicos indicam, que já é o que foi evidenciado que dá certo, é a ABA, que no caso é a minha profissão, fono, TO e fisioterapia. Alguns deles têm dificuldade física? Sim, sim. Por exemplo, tem autista que tem aquela marcha em equino, que é quando eles levantam um pezinho para andar. Então, às vezes precisa ir na fisioterapia para avaliar se já não tem um encurtamento de tendão, ou se é algo sensorial, e aí vai trabalhar em conjunto com a terapeuta ocupacional. Então, é uma avaliação multi mesmo. Então, a criança tem dificuldade da pega do lápis na escola. Então, ela vem para a terapia ABA, mas aí eu preciso conversar com o fisioterapeuta, porque às vezes tem uma hipotonia aí envolvida, frouxidão ligamentar, né? Ou a minha criança está com dificuldade em comunicação. Eu preciso da fono, porque ela vai trabalhar junto comigo a questão da comunicação alternativa, que é, por exemplo, para quem não é vocal como nós, precisa se comunicar de alguma forma, né? E seja por imagem, por som, por linguagem de sinais. Então, não tem como você prestar um bom atendimento ao TEA se você não tiver uma boa equipe multi. E bom, aqui todo esse atendimento da equipe é feito pelo Serem. É feito pelo Serem. A mãe ou o pai não precisa procurar isso fora. Atualmente nós temos todos esses profissionais, mas infelizmente nós temos uma lista de espera, né? Tá. Porque existe um limite ali de número de atendidos, do que o espaço dá conta de receber, né? E pelo Serem ofertar um trabalho tão valioso, nós somos muito procurados, né? E como a terapia, geralmente, ela demora um tempo para ter alta, se tiver, porque alguns casos vão precisar ser acompanhados por muito tempo. Então, não é como assim, eu vou fazer um tratamento para enxaqueca, e aí eu vou ao médico uma vez por mês por uns 5 meses seguidos, e aí tá tudo bem. Não é assim. É uma terapia longínqua, então demora-se muito para ter alta. E aí a fila de espera só vai crescendo. Sim. Você tem ideia de quantas pessoas teriam para ser atendidas na cidade? Não dá para... Não sei mensurar essa parte, né? Temos outras clínicas que também oferecem esses atendimentos aqui, né? Mas são particulares? São particulares. Tá. A mãe ou pai que queira procurar o Serem, né, o atendimento, qual é o caminho? Olha, se vier por convênio,
tem que ser por pedido médico. E aí o pai precisa procurar o convênio a qual compete, né? E falar, olha, tô com esse pedido aqui de terapia, gostaria que fosse realizado no Serem. O próprio convênio médico entra em contato com a instituição e aí vai acontecendo os trâmites, né? Agora, se for pelo SUS, é pela Secretaria Municipal de Saúde, que daí conversa diretamente com a nossa assistente social, a Helena Granziol, que é a porta de entrada para os atendidos que vêm pelo SUS. Ah, que legal. Carolina, você quer deixar um contato, alguma coisa para o pessoal? Sim, se quiser, sim. por favor. Gostaria de deixar o meu Instagram, né, para alguma dúvida que possa surgir, para conhecer o nosso trabalho um pouquinho, né? É _Carolina Cardoso. Carolina Cardoso. Isso, maravilha. Carolina, queria agradecer, muito obrigado pela entrevista, um assunto maravilhoso, parabéns pelo trabalho no Serem. Obrigada. Né? Não deve ser fácil coordenar a equipe, né, e trabalhar com o pessoal, é sempre um desafio, né? Sim. Mas parabéns. E, pessoal, estamos encerrando o terceiro bloco do nosso programa Ponto de Vista. Lembrando, mais uma vez, que o programa tem oferecimento do Comercial Ararense. Máquinas e ferramentas é no Comercial Ararense. São mais de 50 anos de tradição na cidade de Araras. Os melhores preços, as melhores marcas e o melhor atendimento de Araras e região. Então, pensou em máquinas e ferramentas? Comercial Ararense. Carolina, muito obrigado. Espero recebê-la aqui mais vezes. Obrigada. Uma boa tarde a todos e até o próximo programa.